Brandon, hello, what's up? Happy Friday, espero que estejam curtindo hoje, esse fim de semana. Aqui em Curitiba tá bem friozão, o que até faz a coisa melhor. I like the cold, man. Me lembra de momentos felizes da vida when it was cold. Então, no vídeo de hoje eu queria falar sobre uma pergunta que um amigo meu, do grupo, né, lá do WhatsApp, fez, Mr. Peterson. E a pergunta é mais ou menos assim. Ela é em inglês, eu vou traduzir para português enquanto eu leio. Hey, Mr. Wea, como vai você? Você poderia falar um pouco sobre como nós nos sentimos exaustos depois de muito tempo lendo ou ouvindo, sendo exposto em geral a um idioma estrangeiro, mesmo se nós entendemos tudo sem complicações? Então, essa é a pergunta. Aparentemente, quando você passa muito tempo envolto em inglês, acaba rolando mais exaustão do que você o faria em português. Pode ouvir português o dia inteiro, não dá nada. Por que isso? Acontece que não existe uma realidade binária sobre entender ou não entender. Tipo, eu ou entendo um idioma ou eu não entendo. Não é assim. Existem diferenças em nível de entendimento. E essas diferenças, elas são muito mais... Os passos nos quais essa gradualidade acontece são muito maiores do que nós pensamos. Não é tipo assim, ó, consigo entender uma frase inteira, ou eu consigo entender apenas palavras delas, ou eu consigo entender uma palavra e focar nela durante o tempo que a frase inteira é dita. Não é isso, entendo palavra, entendo várias palavras, entendo uma frase. Não. A diferença do gradual chega a ficar tão minuciosa que rola o diferencial do quanto que o seu cérebro está se esforçando para te dar a informação que você precisa na velocidade que você precisa. Se você passou a vida inteira falando um idioma, todos os sinapsos que tem que correr no seu cérebro para fazer entre 3 milissegundos e 3,5 milissegundos, a diferença de rapidez que o teu cérebro leva para identificar e interagir com uma frase que ele ouve ou lê, às vezes por ser tão pequena, ainda sendo tão pequena assim, gera determinada, sentível diferença de trabalho, de carga de trabalho no seu cérebro. Então, em um segundo falando tal idioma, o seu cérebro trabalha um pouco mais do que ele trabalhava falando outro idioma por um segundo. E essa diferença, nós estamos falando em milissegundos, né? Então pode parecer uma diferença muito pequena do seu cérebro, mas com o passar do tempo, o motor do seu cérebro acaba, tipo, trabalhando demais, sabe? É que nem fazer flexão contra fazer flexão com alguém que você está em cima é muito peso. Fazer flexão com as mãos mais próximas uma da outra é mais difícil. A diferença não vai ser tão grande na hora, mas com o passar do tempo acaba ficando, entende? Então é esse o trabalho que o teu cérebro está fazendo. É a pequena diferença de conforto com o idioma. Uma pequena diferença entre um cara que fala inglês legal e o idioma no qual ele nasceu, entende? Se você é um aluno muito bom de inglês, não, para você chegar no nível no qual você não sente nenhum desse estresse, o teu conhecimento do inglês tem que ser igual ao teu conhecimento nativo no português. Porque se você sente-se exausto em um e não sente tão exausto no outro, isso é porque o teu cérebro, a cada milissegundo no qual está recebendo a informação, interagindo com ela, vendo se deveria rir ou chorar, tudo isso, nesses milissegundos no qual o seu cérebro tem que fazer isso, ele ainda trabalha um pouco mais do que ele trabalharia se fosse em português. Entende? Existe overexhaustion. Não overexhaustion, mas um over the line, né, da linha esperada de exaustão. Talvez não seja demais, mas ele explica o que acontece quando você tenta fazer essa interpretação por muito tempo. E é daí que todas as dores de cabeça vêm, eu acho, né? Sei lá. Então a diferença é essa, tá? Se você... Então dá pra ter um novo significado pra palavra fluente. Fluente é quando você consegue passar o dia inteiro em inglês sem achar chato, entende? Não chato por monótono, não chato por literalmente estressante, mas chato por algum motivo agora eu tô mais confortável. Tipo, vamos ligar a televisão um pouquinho. Quando isso não acontecer, você entende tudo e ri na hora e fica com medo na hora certa e tudo mais, você alcançou maximum fluency. There you go. Se existe algum significado para fluência, deve ser isso. Total entendimento, sem nenhum strain, sem strain, como é que fala isso em português?
Tá? There we go. Espero que tenha respondido sua pergunta, senhores. Thank you for your time. Se quiserem dar uma olhada no meu curso, é mrsamaya.com.br/course. Se quiserem fazer parte do grupo do WhatsApp, tá o link aqui embaixo. Se quiserem entrar em contato comigo para aulas particulares na sua casa, no seu horário, tá o número de WhatsApp aqui embaixo também. Have a great Friday. Click the like button se gostaram, sininho para saber se tem mais depois. Inscrevam-se se não fizeram. Falem para amigos sobre nós. I don't know. Have a great weekend. To my left is Leonardo, como sempre. To my right is Mr. Bones. Peace. Stay strong.